Galera, nesse vídeo nós vamos ver a curta história de Lúcifer tentando ser Deus e falhando miseravelmente, porque Jesus mostra a verdade para ele. Então, bora ver esse vídeo? Ele treme diante do trono. O que ele está fazendo? Eu nasci para ficar lá em cima. Solte antes que ele consuma. Não vou me curvar. Nem agora, nem nunca. Eu vi Satanás cair do céu como um raio. E até hoje, ele tenta se levantar. Eu estava lá desde o primeiro momento em que a luz foi separada das trevas. Eu vi Deus formar os céus, criar as estrelas, definir o espaço e a eternidade. E entre todas as suas obras, ele me mostrou Lúcifer, um anjo feito para refletir a perfeição divina, mais radiante do que qualquer outro ser celestial. Seus olhos azuis eram faróis de inteligência e devoção. Suas asas douradas irradiavam majestade, e sua presença, mesmo em silêncio, preenchia todo o céu. Ele andava com graça. Era conhecido como líder entre os anjos. Ele foi criado para ser um líder reverenciado. No entanto, muitas das vezes, um cara de aspecto majestoso, ele se deixa envaidecer por todas essas questões. E todos o admiravam, não apenas por sua força, mas pela pureza de sua essência. Eu vi entoar as harmonias celestes, liderar os coros de luz, ensinar e proteger os mais jovens. Com cada gesto, a perfeição da sua criação. E revelava de forma incontestável. Ele era lindo, inteligente, poderoso e, acima de tudo, obediente a Deus. Mas dentro dele, mesmo na glória, uma centelha crescia. Obediente e temente a Deus. No entanto, ele era, vamos dizer assim, algo que despertava o querer conhecer além daquilo que era proposto de início. Sua grandeza nutriu uma faísca pequena e quase imperceptível surgiu. Ele olhou para o trono de Deus e sentiu algo que nenhum outro anjo sentiu. Uma ambição silenciosa. A ideia de que talvez ele pudesse ser igual ao Criador, que sua própria luz pudesse rivalizar com a luz infinita de Deus. Eu o observava, sabendo que cada pensamento poderia se tornar uma escolha, e que sua escolha mudaria tudo para sempre. Ele começou a questionar a ordem, a refletir sobre sua posição, a comparar sua própria glória com a do Todo-Poderoso. E sem que ninguém percebesse, o orgulho começou a criar raízes. O céu, que até então era... Quando a gente passa a deixar o orgulho e a vaidade tomar conta da gente, a nossa vaidade se engrandece demais e faz com que a gente perca o controle de uma certa forma. E com isso, a gente fica sendo escravos dos nossos desejos de poder. A harmonia começou a mudar. Pequenos sinais começaram a se tornar visíveis. Nuvens douradas que se moviam sozinhas. Luz que tremeluzia nos pilares de energia. Sussurros de tensão percorriam os coros angelicais. Alguns anjos sentiam. Outros ainda não entendiam. Mas eu estava lá e via cada nuance, cada fragmento de sombra que se insinuava na alma de Lúcifer. Ele começou a reunir seguidores. Aqueles que se impressionavam com sua majestade. Aqueles que ansiavam por poder.
E com o tempo, pequenos atos de desobediência começaram a aparecer. Primeiro, palavras sussurradas entre os anjos. Depois, questionamentos diretos. Uma pequena conspiração, logo de início, para forçar algo que poderia ser um plano E grandioso. finalmente, planos de revolta. A rebelião não veio de repente, mas como uma tempestade lenta, silenciosa, mas inevitável. Chegou o dia em que Lúcifer, em toda a sua arrogância, se aproximou do trono. Suas asas se abriram para cobrir o céu, refletindo a luz como se quisesse rivalizar com a própria glória de Deus. Ele não falava com raiva, mas com convicção, proclamando que merecia mais. Ele não deveria estar abaixo de nenhum outro ser. Os anjos ao seu redor estavam divididos. Alguns ainda hesitavam. Outros se deixavam seduzir. E alguns poucos permaneceram fiéis à ordem. O céu, sempre calmo, agora se contorcia. Raios de energia surgiam, nuvens giravam em espirais. E o próprio firmamento parecia se esticar sob a tensão crescente. Eu observava tudo, e meu coração se apertava a cada passo que levava à tragédia. Deus, em sua infinita sabedoria, não agiu com Jesus só observava enquanto tudo isso acontecia e estava vendo no que ia dar. ira precipitada, mas com perfeita justiça. Mostrou a Lúcifer que a ordem e a luz não podiam ser desafiadas, que a harmonia celeste não podia ser quebrada pela vaidade. Lúcifer, cego pelo orgulho, resistiu à glória que outrora fora sua, começou a se distorcer e uma sombra negra se formou em sua essência. Suas asas, outrora douradas e perfeitas, começaram a tremer e pontas de chamas negras surgiram. As penas lentamente se desintegraram em cinzas brilhantes. Cada fragmento carregava a lembrança da luz que outrora fora pura. Então veio o clímax. O céu se abriu em espirais, dilacerado pelo conflito entre luz e orgulho. Lúcifer foi expulso do paraíso como um meteoro em chamas, passando por nuvens que se incendiavam em seu rastro. Toda a atmosfera vibrava com sua fúria e poder. E a terra abaixo parecia assistir em silêncio, distante. À medida que ele caía, fragmentos do firmamento se soltavam, girando como meteoros. E eu observava do E ele foi lançado na terra com toda a força, alto, envolto em luz dourada, sentindo a melancolia da sendo tragédia. expulso. Suas lágrimas de luz caíam como estrelas perdidas. Sua pele foi consumida por chamas negras que surgiram de sua própria essência enquanto ele caía. Cada movimento ainda mostrava sua força e a perda da glória. O solo celestial rachou com seu impacto, fragmentos flutuando, como se o próprio céu chorasse por sua queda. Mas ele estava resistindo. Diante de todas essas afrontas, diante de todos esses castigos que ele se autoproclamou, ele caiu, tentou resistir. Mas não foi possível chegar ao poder como ele queria. O silêncio caiu sobre o espaço, quebrado apenas pelo eco dos lamentos e o estrondo distante do trovão divino. Era a combinação perfeita de beleza e tragédia, de poder e perda, de luz e escuridão. E quando finalmente chegou ao abismo, percebi que a queda de Lúcifer não foi apenas uma punição, mas uma lição eterna sobre escolha e consequência. A glória que ele outrora possuía se transformou em sombra, mas dentro dele ainda havia um eco da luz que um dia existiu.
Ele ainda tenta se erguer. Ele ainda desafia a ordem. Ainda busca a luz que um dia rejeitou. E eu que estava lá, continuei observando calmo e compassivo, sabendo que toda a criação, mesmo aqueles que escolheram a escuridão, ainda tem um lugar no plano divino. Eu estava lá quando Lúcifer caiu. Vi sua beleza e força se transformarem em cinzas dentro dele. Vi a rebelião se tornar escuridão. E mesmo assim vi o poder e a grandeza que ele carregava enquanto brilhava Foi-se entre tudo nós. embora. Eu estava lá e tudo que testemunhei permanece gravado na eternidade. Ele caiu, mas sua história ainda ecoa. Até lembrando a hoje. todos da escolha da responsabilidade e do impacto de nossas ações mesmo na Até hoje. eternidade. Até E hoje. mesmo hoje ele tenta se levantar, tentando desafiar aquilo que não pode ser desafiado. Mas eu continuo observando, esperando, sabendo que tudo, até mesmo o orgulho mais profundo, tem seu lugar dentro do plano eterno. Eu estava lá e vi tudo. No abismo. No abismo ele caiu. No abismo ele ficou. E vem sendo preso por todos esses bilhões de anos. E assim termina mais essa história. Espero que vocês tenham gostado dessa história, que vocês tenham assistido com a gente reagindo. É isso aí, galera. Até a próxima. Valeu e fui!